Olá, sou Márcio Lopes. Vamos nós aqui com o nosso Papo Reto com o Red Hunter, o especial Covid-19 e a quarentena. E hoje vamos falar um pouco aí sobre inovação, né? E aqui, quando eu penso em inovação, eu relaciono algo nesse sentido. Eu penso aqui em Flávio, tá? E aí eu agradeço essa disponibilidade. Flávio Marinho é um profissional que já vem há muito tempo trabalhando nesse viés, né, com especializações, formações, mestrado. Eu vou passar a sua descrição depois, Flávio, detalhada aí no link, no descritivo, tá? Até para a gente aproveitar. Te agradeço aí. Hoje, Flávio está como um profissional voltado nesse quesito de tecnologia e inovação no Senai Cimatec, aqui em Salvador, Bahia, até porque ele está ouvindo a gente aqui, vendo aí pelo Brasil. E a gente sempre dá essa referência do Senai Cimatec como uma ilha de tecnologia, de inovação aí no Brasil, não só na Bahia. Flávio, obrigado aí pela sua disponibilidade para bater esse papo aí com a gente. Obrigado a você, amigo. Um prazer sempre. Estou sempre à sua disposição. Bacana. Flávio, a ideia aqui, e você com essa experiência sua, não só na questão da indústria, mas também aí como pesquisador até internacional, depois pode trazer essa experiência. E aí, quem está vendo e também ouvindo, porque também é paralelo, gerando um podcast, a gente vinha num movimento muito forte, muito crescente das startups, da questão da inovação, não é? Sempre naquela construção de um futuro lá na frente, não é? Um futuro, às vezes, até fictício de algumas coisas. Muitas empresas aí trabalhando ou sondando ou paquerando com a inovação, e eu gosto sempre de reforçar que às vezes a inovação, não pense você que inovação só se refere a software ou a tecnologia, é a processo, qualquer um que venha de mudança nesse ponto. E aí a gente está vendo um pouco, sai um pouco dessa mídia, sai um pouco do holofote, porque agora a mídia e o holofote é assunto relacionado aí ao Covid-19, à quarentena, mas nesse período que a gente está aí, Flávio, como é que está esse movimento, como é que está esse universo, como é que está esse ambiente de inovação, de startup no mercado? Está pulsante, está forte? Como é que está isso, cara? Eu acho que eu não preciso falar das dificuldades, né? Isso já está na pauta da imprensa, todos nós temos vivido, então acho que a gente pode superar essa etapa. Isso é um disclaimer, a gente sabe que existe a dificuldade, todos estão enfrentando ela, mas eu estou tentando encontrar sempre o lado positivo de um cenário como esse. E uma crise como essa, ela precipita mudanças, isso é indiscutível. Acho que essa é a percepção fundamental que a gente tem que observar. Inovar não é fácil, inovar é muito difícil, né? Você sair de uma posição de conforto e ir para uma posição nova implica em risco. Ou você observa uma oportunidade muito atraente para assumir esse risco, ou você está sendo empurrado por alguma ameaça que está no seu calcanhar, no seu pescoço, e que aí você precisa reagir. É isso que a gente está vivendo hoje, né? Boa parte dos negócios com quem eu tenho interagido, sejam nossos clientes ou não, parceiros, amigos, ou a imprensa que a gente tem lido, são situações que estão observando riscos se aproximando, seja em função do curto prazo, curtíssimo prazo, que precisa se adaptar às novas situações, às novas circunstâncias, cenário vai precipitar mudanças. Então, você está vendo hoje negócios que eram predominantemente e tradicionalmente presenciais, tendo que migrar para o digital. Você está vendo soluções buscando novas tecnologias para resolver questões cruciais para a manutenção dela. Então, inovar hoje não é uma opção, é uma condição. Ou você inova e se adapta, ou você não vai conseguir se ajustar a esses novos tempos. Então, esse é o lado positivo. Um cenário como esse, oportunidades para que aqueles que querem perseguir o novo, que querem implementar a transformação, que estão dispostos a assumir esses riscos, que eles tenham melhores chances. Então, obviamente, para muitos será uma ameaça e para alguns que consigam observar esse cenário, será uma oportunidade de se posicionar de novas formas. E eu acho também, Flávio, não sei como é que você vê isso aí, eu peço perdão às vezes que o sinal está meio oscilante, porque minha região aqui onde eu moro, infelizmente está tendo uma variação muito grande da questão da internet, até pelo horário também,
mas vamos nós, isso faz parte também do processo, né? Porque às vezes a carga e a demanda, a gente não está preparado para isso. Quando a gente fala, e aí eu gosto de estar sempre reforçando isso, porque as grandes empresas, as multinacionais, ela tem as suas estruturas, tem a sua equipe, tem um certo nivelamento de profissionais que em termos cognitivos, também assim estão privilegiados de terem profissionais nesse nível, e a gente vê, às vezes, um sofrimento das pequenas e as médias, que às vezes ou não tem ou está ali meio que sobrevivendo. E a gente já veio conversando isso há um tempo atrás, e a gente vem reforçando isso, a importância dessas empresas também, e eu vejo uma senhora oportunidade, até porque o mercado vai estar aberto para novas modelagens de remunerações. Não pensar naquele profissional somente ali como, entre aspas, ou uma consultoria, uma empresa está fazendo um trabalho, mas, ou seja, temos que descobrir juntos uma forma melhor de nos adaptar nesse momento. Sei lá, se você vai ser meu sócio, um percentual disso, se você vai ter um ganho durante um tempo, eu acho que isso abre uma perspectiva muito interessante e rica para que esse pequeno e esse médio também possa estar muito mais junto dos profissionais, sejam de startups ou buscando profissionais, empresas, como o próprio Senai, Cimatec ou outras que apoiam essa questão de inovação, justamente por quê? Porque temos que sobreviver, temos que mudar, temos que nos adaptar. Então, às vezes, que eu falo, vai surgir uma moeda nova aí que eu estou chamando do Scambo Coin, né? Que de repente, a gente muda um trabalho diferente. Vou fazer um trabalho de montar uma operação de delivery para um supermercado, eu troco pelo mercado do mês? Não sei. Então, assim, são possibilidades criativas. Como é que você vê um pouco disso aí, Flávio? Não, perfeito. Eu recentemente escrevi um documento que está circulando hoje junto a alguns parceiros nossos, exatamente propondo uma visão a esse respeito. Eu acho que a gente falou antes sobre a questão da inovação, mas há dois outros aspectos que a gente precisa colocar na nossa pauta e que vão provocar uma mudança de valores, de culturas e de práticas. A primeira delas é a questão da solidariedade. A gente precisa entender que a nossa sociedade é formada por grupos muito heterogêneos, né? Algumas partes com condições muito diferenciadas, né? Superiores, outras inferiores, e a gente precisa buscar uma normalização desse processo. A quem pode, precisa ajudar aqueles que estão em situações mais favoráveis. Uma outra questão muito importante, que eu acho que está emergindo de uma maneira muito rápida, é o senso de cooperação, né? Então, seja o escambo, seja a cooperação no sentido de somar aquilo que cada um tem de melhor para poder atender a necessidade que o mercado está trazendo, também é uma oportunidade. Eu falava antes que, nesse cenário como um todo, né, de ameaça, de cenários desconhecidos, há espaço para inovar, sim. Então, muitas empresas vão partir na frente e vão tomar essa iniciativa, mas há oportunidade de inovação também em cooperação. Então, eu me juntar com a minha competência, com você que tem uma outra competência complementar, com o nosso outro parceiro que tem uma outra competência, e esse conjunto de atores, sejam elas empresas, pessoas, organizações, conseguirem juntar, formar alianças que de fato possam superar os desafios que a gente vai enfrentar daqui para frente. Se nós entendermos isso e abstrairmos, nós vamos encontrar soluções para boa parte dos problemas que a gente está prevendo daqui para frente, que a gente já está enfrentando e outros que a gente espera enfrentar daqui em diante. Então, eu acho que essa é a palavra da ordem. Solidariedade, cooperação e inovação. Eu estou falando mais uma, Flávio, eu estou falando humildade. Não é? Porque antes você tinha, às vezes, um empresário naquela soberba, naquele seu posicionamento, não querer ouvir uma coisa diferente, um formato diferente. Então, às vezes, aquele estagiário, aquele seu motorista pode dar uma solução alternativa, a gente fica brincando, mas ainda é isso aí mesmo. Então, a humildade de ouvir quem pensa diferente, quem propõe algumas coisas diferentes, porque eu acho que esse vai ser também o grande mote. Você traz um ponto interessante, e eu conversei também até com o João Marcelo e com o Monique, né? Que às vezes eu vejo a ausência de profissionais no mercado com a competência de desenvolver e trabalhar com cenários. E aí exige números, exige análises estatísticas, né? E juntando isso aí com empresas que também consigam conciliar os propósitos dela, como também do profissional, né? A gente está vendo aí algumas ações, quando a gente fala de inovação,
Eu vi alguns jovens, e aí me lembrei, né, deles com as máquinas 3D, montando máscaras. O próprio Cimatec, num momento recorde, aí, acho que foi em 72 horas, ou sei lá, 2 dias, montou uma linha de produção de álcool em gel, indústrias montando. Então, assim, essa perspectiva para depois não somente fazer é aquela coisa, não é você fazer uma doação e tirar uma selfie para colocar na rede social, mas é justamente as pessoas perceberem quem está junto nesse processo aqui. Eu acho também que passa por essa perspectiva, essa possibilidade interessante, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um cenário como esse, Márcio, nos mostra que nós somos um todo, né? O que impacta impacta ao universo como um todo. Então, tudo está muito conectado. Essa visão sistêmica do mundo, ela contribui para a gente conseguir entender boa parte das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e ela nos permite exatamente alcançar esse ponto que você colocou, que é o ponto da humildade. Que eu enxergo que a dor do outro também é a minha dor, também me impacta, isso me possibilita, me torna capaz de conseguir ajudá-lo, de conseguir entender que ajudar o outro é uma ajuda a mim também, e vice-versa, né? Poder ter uma visão mais ampla desse processo como um todo. Eu acho que sim, você está plenamente certo. E você falou aqui, me lembrou, um amigo meu me indicou, não lembro agora qual é o autor, né, de um livro chamado De Onde Nascem as Boas Ideias, e tem alguns vídeos pequenininhos na internet, no próprio YouTube, que é justamente o quê? Uma ideia hoje vai surgir de 200 horas de conversa que você teve num cafezinho, num almoço, numa reunião. Então, assim, as coisas não vão surgir de uma hora para outra, mas esses insights são importantes. Então, esses momentos de você, sim, voltar, perguntar, questionar, compartilhar, né? Até porque, de novo, as coisas estão aí abertas, você pode esconder a sua fórmula Coca-Cola, mas você não vai fazer igual porque você não tem a capacidade de distribuição nem de marketing que ela tem, né? Então, assim, é esse equilíbrio. Flávio, e aí, eu lembrando, aí você passou uma temporada fora nos Estados Unidos, aí num centro de referência, aí, né, no MIT, né? E aí, como é que você vê essa perspectiva e, ao mesmo tempo, essa comparação? O Brasil tem algumas ilhas de excelência, mas a gente estava conversando naquele ponto, ou seja, a aceleração, a redução do tempo das coisas que vão ser implementadas, e como é que os caras estão trabalhando nesse ponto aí? Pois é, eu fui para o MIT fazer um período de sanduíche do meu doutorado, eu estou concluindo meu doutorado agora, e há um ano atrás, exatamente, 11 de abril, eu estava chegando lá para ficar 3 meses como pesquisador visitante do Instituto para Produtividade e Competitividade dentro do MIT. O programa de pesquisa principal do MIT hoje chama-se Work of the Future. Então, eles já estavam há pelo menos um ano pesquisando sobre o futuro do trabalho, o futuro do mercado e que implicações isso teria. Então, questões como inteligência artificial, robótica e uma série de outras tecnologias indiscutivelmente vão transformar a nossa realidade no mercado de trabalho. Vão substituir posições, vão trazer novos desafios, vão acabar com muitas das profissões hoje, das ocupações que eles chamam de ghost jobs, né, que é o aplicativo o motorista de aplicativo, aquela pessoa que faz a distribuição de delivery, etc., porque vão ser substituídos por soluções robotizadas, inteligência artificial e por aí vai. E uma coisa que eu achei muito interessante é que já naquele momento estava se discutindo sobre a questão ética por detrás disso tudo. Uma pergunta que se fez foi o seguinte: olha, se o colaborador, se a pessoa não vai ter mais o trabalho e com esse trabalho fazer jus a receber um salário que pague a sua previdência e ele vai ser substituído por um robô, será que esse robô deveria ser taxado? Ele deveria ter um imposto para que a atividade que ele exerce remunere a previdência daquele cidadão que perdeu o emprego? Isso foi uma manhã de discussão, porque se você começar a entrar nesse debate, você vai ver que isso entra em várias outras questões. E eu não estou aqui para afirmar posição, não. Mas eu quero dizer só que isso é um fato, é uma realidade. Nós estávamos discutindo sobre isso há um ano atrás, com a visão disso se consolidar como um fato mais crítico em talvez 5 anos. E hoje, olhando para trás e lembrando daquelas discussões, eu enxergo que a pandemia talvez precipite muitas mudanças e soluções que naquela altura já eram aventadas no curtíssimo prazo, a partir do ano que vem, ou já, como o próprio Brasil começa a discutir, como, por exemplo, a questão da renda mínima.
o mundo vai se tornar um pouco mais complexo. E eu diria assim, complexo e ao mesmo tempo, e aí vendo uma visão de Brasil, como a gente tem uma estrutura geográfica muito grande, você tem uma população muito grande e ao mesmo tempo você tem uma infraestrutura em todas as áreas muito ruins, educação, saúde, rodovia, ferrovia, o que você pensar são poucos elementos que já não têm condição, que não têm onde crescer. A grande maioria tem sim onde crescer, tem sim onde trabalhar. E aí, mais uma vez, a gente reforça a necessidade que a gente tem em investir em educação, né? Investir em cada vez mais profissionais. Estava falando com o João, a dificuldade que a gente está tendo aí de encontrar profissionais na área de programação, na área de estatística, né? Esse momento aqui agora, você desenvolver uma série de competências, seja de transformar um bate-papo aqui online, uma aula online, desenvolver tecnologias para ensino à distância, que é diferente de ensino à distância, é diferente de reunião à distância, então existe toda uma metodologia que deve ser feita em paralela. Essas oportunidades, e aí, Flávio, trazendo um pouco, até antes desse período e essa perspectiva futura aí, as empresas também adotarem essa área de inovação como uma coisa fixa e não uma coisa eventual num projeto pontual e momentâneo, mas está sempre ali constante, né? Sempre ali pensando de forma diferente. A gente vem falando aqui, se há um tempo atrás, num planejamento estratégico, alguém dissesse o que a gente ia fazer se tiver uma invasão alienígena, iam expulsar você da sala, né? Mas tivemos uma pandemia que o mundo parou. Então, assim, e aí? Então, são esses cenários que às vezes a gente fica na brincadeira, que surgem possibilidades, perspectivas e alternativas. E aí você começa a perceber. E aí, nesse modelo, falo assim, hoje, a gente já bateu um papo há um tempo atrás na rádio, quem está pensando de alguma coisa diferente, quem está pensando de uma solução, mas que às vezes está sozinho, que às vezes não está inserido um pouco nesse ecossistema, como é que ele faz? Quem é que ele procura? Quem é que ele busca? Como é esse primeiro processo? Bom, sua pergunta é muito boa. E talvez a resposta mais simples seria eu dizer o seguinte, olha, existe um canal, por exemplo, o próprio Senai tem um canal chamado Edital de Inovação para a Indústria, em que a gente recebe ideias, a gente pode desenvolver em conjunto, existe inclusive financiamento, a Embrapi criou também uma linha de financiamento para questões relacionadas à pandemia. Essa é a resposta mais simples e objetiva que a gente poderia dar. Mas eu acho que a solução ela vai um pouco além. Situações como essa, né, situações complexas, exigem soluções também mais refinadas. E, muito provavelmente, as melhores soluções vão estar sendo construídas em rede, vão estar sendo construídas em processo de cooperação. Eu diria que, obviamente, para aqueles projetos, ideias que já estão mais maduras, existem excelentes oportunidades. Eu destaquei o caso do edital de inovação para a indústria, o caso da Embrapi, que está desenvolvendo junto com o Sebrae uma linha de financiamento muito interessante. Existem fundações de amparo à pesquisa de diversos estados desenvolvendo iniciativas semelhantes. Mas eu diria que, saindo da linha do financiamento, o que eu mais recomendaria seriam essas pessoas que querem fazer a diferença se conectarem com os grupos que hoje estão se formando. Eu fiquei muito bem impressionado com o movimento com que as startups, por exemplo, se organizaram, se juntaram para responder no que diz respeito à pandemia, com projetos de produção de máscaras, produção de projetos de ventiladores de baixo custo, etc, 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 etc. Isso mostra o valor do trabalho em rede, né? O valor da cooperação, de se desenvolver algo de uma forma mais abrangente. Então, é a minha recomendação, além do caminho tradicional de financiamento, busque se juntar com seus semelhantes no sentido de propósito, né? Busque ver essas questões. Isso aí vai desencadear várias possibilidades, sejam de solidariedade, sejam de inovação, de novos negócios, de adaptação, vão ter bons caminhos por aí. Eu também vejo isso, Flávio. Eu vejo que a gente vai passar aí por alguns momentos muito fortes de mudança, mas eu vejo de forma positiva, né? De forma de algumas profissões vão surgir,
algumas competências vão ser valorizadas que antes não eram e não eram reconhecidas. E quando eu falo de inovação, eu vou dar até um exemplo aqui que pode ser até fora de contexto, mas é o seguinte, para a gente entender um pouco o que é, possa ser que até aquele borracheiro que entenda como é que aquela máquina de fazer o sopro no pneu possa dar uma sugestão que a gente pense que ninguém nunca pensou que poderia acontecer aquilo ali e venha dele o estalo de fazer um respirador muito mais barato, muito mais objetivo do que a gente está aí, ao invés de gastar 200 mil, 300 mil para um respirador importado que vai demorar e o cara conseguir fazer uma solução. Então, assim, às vezes essa coisa está muito mais perto, muito mais prática do que a gente pensar também de fazer aquele romantismo de uma coisa muito complexa, muito longa, ou que tem que ser aqueles grandes laboratórios de filmes. Eu acho que a gente consegue ter, e o ser humano, por essência, eu acho que ele é criativo, né? Tem essa capacidade, mas eu acho que o que o Flávio também traz. Converse, cara, compartilhe. Né? Se você tem uma ideia revolucionária, busque a sua patente, busque o seu registro, mas compartilhe, porque possa ser que alguém lá do outro canto do mundo vai descobrir aquela válvulazinha que você não sabia como é que fazia e o cara conseguiu adaptar do cortador da lata. Não sei, as coisas acontecem. Né? Se a gente vê aí as grandes soluções que em períodos de crise, de recessão e de guerra, ou de sobrevivência aconteceram, foi isso aí. Né? E a gente ainda tem a tecnologia a nosso favor. E aí, Flávio, a ideia é essa, e eu deixo aqui meu agradecimento, e mais uma vez eu sugiro que quem está aí também dê uma pesquisada, futuque, veja o que está acontecendo no Senai Cimatec, que é uma ilha a nível até mundial, né? Não vou me restringir à Bahia nem ao Brasil, vou colocar a nível mundial de muita coisa acontecendo e que às vezes a gente não está sabendo que está acontecendo, que pode acontecer e que ali é um fomentador de muita coisa bacana. E aí deixa para você fechar, Flávio, deixa um grande abraço para você, você faz seu fechamento e tudo bom para você e sua família, cara. Ô, Márcio, te agradeço pelo convite, foi muito bom esse bate-papo, espero que a gente volte a conversar em breve. Eu queria dizer que o Cimatec acabou agindo muito rápido para dar algumas respostas, contribuir com diversas instâncias, né, do Estado, da sociedade, e a gente acabou comunicando mal isso. Então, nos próximos dias, a gente está lançando um site especificamente documentando todas as iniciativas que estão em andamento, os impactos, as instituições beneficiadas e, inclusive, né, para empresas que queiram fazer contribuições financeiras também recebendo essas doações. Quem quiser pode ver o link no nosso site, que é senaicimatec.com.br. Mas, além disso, a mensagem final que eu queria contribuir, eu ouvi de um professor nosso lá, que dizia uma visão muito otimista sobre o futuro nosso. Ele dizia o seguinte, olha, uma das melhores coisas que aconteceram após a peste bubônica, lá na Idade Média, foi o Renascimento. O Renascimento é apontado por diversos autores como uma das consequências daquela terrível situação que a Europa viveu na Idade Média. Depende muito de nós ter essa visão otimista e construir isso. Cenários desconhecidos, cenários incertos, é seguro que nós temos. Agora, construir futuros desejáveis, futuros compartilhados, com visões que eu, você e todo mundo mais que está assistindo esse vídeo possua, depende da nossa capacidade de diálogo. Se na Idade Média as pessoas foram capazes de construir uma visão, que foi a visão do Renascimento, hoje, depois de tantas ferramentas de comunicação, tantos lives, Instagram e etc, 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 será que a gente não é capaz também de construir coisas bacanas? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem a trilhar e eu dou parabéns a você pela iniciativa de estar fazendo isso, muito bacana. Conte conosco, sempre que você precisar, será um prazer contribuir com essa discussão aí. Bacana. Então aí para quem está vendo, ouvindo, a gente depois eu vou deixar aí os contatos de Flávio e do material dele. Tá certo? Então, deixo aí mais uma vez meu grande abraço, meu agradecimento e vamos em frente. Um abraço, meu amigo. Até breve.